Muito boa tarde, está no ar o podcast Câmara Cidadã desta quinta-feira, hoje dia 5 de outubro de 2023. Estamos falando aqui dos estúdios da TV Câmara Lages. E você é o nosso convidado a estar conosco através das redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. TV Câmara Lages, mais perto de você. Toda quinta-feira nós trazemos sempre um convidado especial para falar assuntos importantes da nossa cidade e também da nossa região. É o podcast Câmara Cidadã, aqui na TV Câmara Lages. Alex Branco, boa tarde. Mais um programa do nosso podcast Câmara Cidadã, sempre com algo novo, com informações, com notícias, Alex Branco. Boa tarde, Reginaldo Rainer. Boa tarde a todos os internautas que acompanham os canais de comunicação do Poder Legislativo de Lages. Hoje, então, quinta-feira, 5 de outubro de 2023, nós chegamos com mais um podcast Câmara Cidadã e hoje nós vamos falar aqui sobre trabalho de militares, trabalho de salvar vidas, reconstrução, um trabalho fenomenal que tem um lagiano fazendo. Hoje nós vamos bater um papo com ele, já estendendo aí as nossas boas-vindas ao Everson Neves, ele que é soldado aí do exército ucraniano. Então, já em nome da presidência da Câmara de Vereadores, vereador Aldori Freitinhas e de todos os parlamentares desta Casa Legislativa, a nossa saudação e as nossas boas-vindas ao Everson. Boa tarde, Everson. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Para mim é com grande prazer que hoje faço aqui presente, podendo esclarecer algumas dúvidas e também poder fazer parte um pouco do podcast Câmara Cidadã aqui de Lages. Everson Neves, ele que é lagiano, ele que é natural aí do bairro da Penha, aqui em Lages, e ele está na guerra da Ucrânia. Saiu aqui de Lages e foi para a Ucrânia. O Everson, o que te levou aí para a guerra da Ucrânia? Um jovem com 23 anos sai aqui de Lages, sem conhecer ninguém lá na região, e aí sai daqui para uma guerra contra a poderosa Rússia. Como é que tu teve essa ideia? O que te levou a fazer isso? Você é do Exército? Fala um pouco da tua vida, Everson. Então, um dos maiores motivos que me levou para a guerra foi que desde o começo eu tenho acompanhado muito as histórias lá, tudo que acontece. Tanto que eu embarquei, tomei a iniciativa quando a guerra já tinha um ano, né? Foi em fevereiro. Então, um dos maiores motivos foi porque a guerra é muito desproporcional. A gente pode ver nas notícias, nos vídeos, o tanto que a Ucrânia é massacrada diariamente pelo exército russo. Então, o fato de poder ajudar, sei que é muito estranho, mas arriscar uma vida para salvar 10 na matemática vale muito mais a pena. Então, esse foi um dos maiores motivos de poder ajudar aquele povo, poder salvar vidas, poder participar de um pouco que daqui a alguns anos à frente será contado nos livros de histórias, né? E também um dos maiores, podemos dizer assim, gratificante de estar lá é a experiência, né? Tanto a experiência médica, a experiência militar, a experiência em outros idiomas e até mesmo na cultura, né? Que como a cultura do Ocidente é uma cultura muito anormal da nossa, né? Uma cultura muito rica. Então, acredito que isso está sendo uma experiência muito incrível para mim. É um dos motivos que ainda me faz estar lá. E a família, o que achou dessa história? Como é que foi? Ô mamãe, papai, tô indo embora, vou pra guerra. Então, pra família sempre é difícil, né? Como é que vai ter uma pessoa na guerra, no perigo constante, onde a morte é a nossa maior companheira, né? É muito estranho, mas quando eu fui pra lá, eu fui sem ninguém saber, nem mesmo minha família. Eu sou o lobo solitário, eu embarquei pra Polônia, da Polônia atravessei a fronteira a pé. E se passando alguns dias que eu comecei a contar para minha mãe. Comecei a conversar com a minha irmã, primeiro contei para minha irmã, depois comecei a contar para minha mãe. Foi um pouco complicado, né? É difícil explicar, depois de uma longa distância, né? Que a gente está correndo perigo, não teve uma despedida, não teve o último abraço, que poderia ser realmente um último abraço, né? Uma pessoa na guerra, a expectativa de vida diminui muito, né? Para minha família foi complicado, mas eles entendem o que eu quero, eles entendem o que eu quero fazer. E fico muito feliz por eles compreender os meus gostos e deixar eu seguir minha vida. E a gente sempre mantém bastante contato, né? Sempre dou muitos pareceres, que estou bem e tudo. Para sempre diminuir um pouco dessa tristeza que fica, né? De ter um filho na guerra, um filho longe, correndo perigo diariamente. Alex Branco tem uma experiência no Exército, mais de 8 anos como no Exército. E agora aqui na sua frente, Alex Branco,
um rapaz de 23 anos que está na guerra. Uma guerra que nem se compara, né? É bem complicado, né? Nem se compara. Eu estava conversando aqui com o Marco Velho, né? O Marco Velho também. O Marco está aqui assessorando. Serviu o exército, assessor de imprensa. É assessor de imprensa do Everson, né? E eu falava pro Reginaldo, quando eu fui pra Vacaria, eu fui chorando. Já fui nervoso. E, na verdade, assim, a gente se coloca no lugar da família, no lugar dos pais, porque você imagina, assim, ó, Reginaldo, teu filho, né, tem os amigos, tal, e daqui a pouco não apareceu, onde é que ele foi? Ele foi dar um pulinho ali na Ucrânia, dar um pulinho ali na guerra, daqui a pouco já volta. Então, assim, ó, você foi muito corajoso. Sim. Foi muito corajoso. E um passo muito... tenho certeza, assim, que foi muito calculado por você. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, ó, o Reginaldo já perguntou para você como é que veio a ideia. Mas como é que você soube, assim, ó, a forma de se alistar, quem procurar e tal? Você primeiro pegou essas informações para depois você decidir o teu destino? Como é que foram acontecendo as coisas? Então, a primeira coisa foi tomar a iniciativa de ir para lá, né? Segundamente, era achar modos, meios de chegar até lá e poder ser recrutado, né? Eu me lembro que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele fez um vídeo, né, que está nas redes sociais, está no Instagram, Facebook, dele pedindo, recrutando quem quisesse, militares ou pessoas da área profissional da saúde, quisesse se voluntariar para o exército, né, eles estariam recebendo, estariam dando treinamento, estariam dando equipamento para poder lutar com eles, né? Como é uma guerra muito desproporcional, chegou a esse ponto, né, do Zelensky ter que falar para as pessoas em público, para o mundo inteiro, né, que quem quisesse, ele estaria aceitando, né? Tanto que hoje a Ucrânia tem 20 mil voluntários igual a mim, né? Então esse foi um ponto específico, o vídeo do próprio presidente pedindo, né? E o resto foi na coragem. Foi, que nem a gente fala muito lajeano, um tiro no escuro, né? Uhum. Eu tomei a iniciativa, comprei as passagens. Eu sabia que não poderia ir até a Ucrânia de avião, porque o espaço aéreo está totalmente fechado por causa da guerra. Eu comprei uma passagem para a Polônia, que faz fronteira. Chegando na Polônia lá, eu bati um pouco a cabeça por causa do idioma. Poucas pessoas falam inglês. Todo mundo lá fala polonês. Então, eu consegui a ajuda de uma menina que trabalhava numa loja de informática lá. Ela conseguiu comprar a passagem para mim, para poder atravessar a fronteira, né? Na fronteira foi complicado. Foi um momento delicado ali, porque é muito estranho pro exército ucraniano um voluntário, né? Ainda mais vindo do Brasil. Eles que estão acostumados a receber voluntários, Estados Unidos, Canadá, mais aqueles países que estão mais influenciando na guerra, que estão ajudando na guerra, né? Então, passei por um processo de investigação, já mesmo na fronteira ali, eles tiveram que olhar meu celular, ver tudo que eu carregava, tive que passar por algumas perguntas, até que me liberaram, e daí consegui fazer amizade com um dos policiais da aduana, que começou a me instruir o que eu precisava fazer, né? Onde eu precisaria chegar, coisa que eu não posso revelar aqui, mas a cidade onde eu teria que chegar, com quem que eu teria que falar, e para poder ter os próximos procedimentos de recrutamento, né? E como é que foi o processo de treinamento? Aí te chamaram lá, te colocaram já para treinamento? Qual foi o período? Como é que funcionou isso aí? Então, dentro da Ucrânia, quando eu cheguei no exército lá, que é onde eu me alistei, eu passei por um período de 15 dias do recrutamento, onde eles tiveram que investigar minha vida, eles tiveram que investigar tudo relacionado a mim. Eu tive que comprovar meus conhecimentos. Como eu não tinha muita experiência, eu consegui provar meus conhecimentos. Passei por alguns testes físicos, testes psicológicos, e dali então eu consegui ser aceito num batalhão, né, que é o Legionary Special Force, né, que atua na linha de frente lá. E dentro desses 15 dias que foi feito o recrutamento, acredito que mais alguns 2, 3 dias dentro do meu batalhão já foi minha primeira missão na linha de frente. E qual é a tua função lá no batalhão? O que você é, na verdade? Então, minha função lá primeiramente, é soldado, né, eu carrego um fuzil no peito. E, segundamente, eu sou médico de combate, né? Eu atuo nos primeiros socorros, no bem-estar da minha equipe, né? Como a gente tem uma equipe preparada para tudo, a gente tem tudo que carrega todo tipo de armamento, precisa também ter uma pessoa para cuidar do bem-estar, né? Fazer os primeiros socorros, e essa é a minha função, né? Soldado e combate médico. Já teve, assim, algum momento que você viu que, nossa, o que eu tô fazendo aqui, troca de... Tem algum momento tenso que você já passou lá? Tem. Todos os momentos, todas as missões tem um período que é muito, muito tenso, né? A primeira missão a gente nunca esquece. A primeira missão, a primeira troca de tiro, entende? Que nem eu comento, a primeira troca de tiro, o coração vem aqui na goela, entende? A pessoa que sai do Brasil não é acostumada a viver tanto no caos, né?
Então é um momento muito delicado, a minha primeira missão foi muito delicada e eu não hesito em dizer que a minha primeira missão eu realmente me arrependi um pouco de estar lá. Me passava muito na cabeça, meu Deus, vou morrer aqui, o que eu tô fazendo? Vou sair daqui e vou embora, né? Então a primeira missão foi muito complicada. Graças a Deus a primeira missão deu tudo certo, ninguém se feriu, a gente conseguiu voltar são e salvo para a nossa base. E ali começou um processo de a gente começar a conversar com nossos amigos, trocar experiência, até mesmo comentar sobre a missão e vem no psicológico. Não, acho que vou ficar mais uma vez, vou ficar mais um aí. Já estou aqui, né? Já fui lá, já vi que é o perigo, teve um caos total, eu não morri, vou tentar mais uma vez. E aconteceu, e foi mais uma, a terceira, quarta, quinta, e lá se passaram 8 meses de missão na Ucrânia. E quando você chegou lá, quando você se deparou com o cenário, qual foi assim, o sentimento que te veio na hora? Porque a gente acompanhando pela imprensa, olhando os vídeos, jornais e tal, a gente já fica impressionado. Agora imagine você chegando lá e vendo aquele cenário diante dos teus olhos. O que passou pela tua cabeça na hora? Então, lá é muito impactante, né? O primeiro cenário que a gente vê já é a destruição total, né? São casas destruídas, são prédios, são edifícios públicos destruídos. Então é muito impactante você entrar numa cidade e você vê 90% dela ao chão, né? É muito impactante porque a gente pensa, era uma família que estava ali, entende? Era uma criança que estudava numa escola, era o pessoal da fé que estava dentro de uma igreja, entende? Então é muito impactante você ver tudo aquilo ali destruído, né? Isso é o primeiro, né? Quando a gente vai para a linha de frente, o segundo impactante é você ver soldados mortos, tanques destruídos, entende? Você saber que tem um campo minado que você não pode pisar, que se um passo em falso você vai morrer, então... tem esses 2 pontos que são muito impactantes, né? Como primeira vez. Depois, acaba que vira costume. A gente se acostuma com aquilo ali, entende? Acaba que sendo normal, né? É uma coisa que a gente passa todo dia por uma vila destruída, passa todo dia por um campo minado. Querendo ou não, teve muitos combates que a linha é muito quente e acaba ficando alçada, corpos, entende? E a gente passa aquilo ali por eles, entende? Então, é bem impactante essas 3 coisas de primeiro. Depois, acaba que vira normal, a gente acostuma, entende? Que é uma coisa que é todo dia, né? E o país, como é que você vê o país da Ucrânia? Você, com a experiência aqui do Brasil, como é que é a Ucrânia, o país Ucrânia? Então, a Ucrânia é um país muito lindo, a cultura deles é muito rica, é um país que vem da União Soviética, né? Da antiga União Soviética. É um país de uma cultura muito rica, de comidas diferentes, de músicas diferentes, do dia a dia muito diferente, mas nada muito anormal do que a gente possa viver, mas é um país muito lindo. Que se realmente não fosse a guerra, era um país lindo de se viver. E você pensa em caso, vamos torcer que termine essa guerra, né? Você falando na guerra, para ter uma ideia, 70 mil soldados ucranianos já foram mortos e 120 mil soldados russos já foram mortos. Essa guerra, já somando ainda os civis, já deu mais de 500 mil pessoas mortas. Então é um desastre total. Você pensa, se Deus quiser, acabando essa guerra, qual que seria o teu pensamento? Ficar por lá, voltar para o Brasil? O que você pensa? Então, acabando a guerra, a Ucrânia levará um grande período ainda até se reestruturar, até, que nem a gente comenta muito, limpar o terreno, né? Mas a minha ideia é continuar o período da guerra. Talvez eu fique até um pouco mais conforme a guerra acabar, porque terá bastante serviço ainda para os militares fazer, né? Mas a guerra acabando, eu acredito que retorno para o Brasil e talvez eu viva uma nova aventura. E conheceu bastante gente já de exército de outros países e tal. Como é que tá essa relação? Porque não dá para esquecer que ali quem tá mesmo vivendo esse dia a dia da guerra, essa tensão da guerra, mas tem um momento que, não que apague, mas tem um momento que aquilo ali é deixado de lado, tem que vir o bate-papo, conversar com os amigos, falar sobre a família e tal. Como é que tá essa relação de amizade com teus colegas militares? Então, isso é muito bacana, que como tem militares do mundo inteiro envolvidos, a gente troca muita experiência, a gente troca muito conhecimento. Realmente, a gente tem momentos que a gente não está vivendo tanta guerra, porque a gente está um pouco longe, a gente conversa, a gente sai junto. E é muito bacana ter amigos de outros países, realmente pela troca de experiência, né? E ali todo mundo é militar, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, de outros países, aqui da América, entende? Então, é muito bacana ter amigos assim, pela troca de experiência, né? Cada um tem um conhecimento diferente, cada um tem um treinamento diferente, né? E cada um conhece de coisas específicas. Então, ali a gente é a nossa família, né? A nossa família são nossos amigos. Como a gente está longe dos amigos aqui do Brasil, da minha família,
meio que a gente acaba criando um afeto. A gente é a nossa família ali, a gente cuida um do outro, né? Então isso é muito, muito bacana, muito gratificante. E tem uma estrutura boa lá nos acampamentos, assim, para poder fazer essa comunicação com a família? Como é que é a estrutura lá? Então, a gente fica localizado não tanto na nossa base, né? Eu chamo de base, mas é um local seguro nosso, né? Isso eu não posso revelar onde exatamente a gente fica. Mas é um local onde tem uma estrutura, tem algumas casas. E a gente tem um chip ucraniano que conforme o lugar pega, conforme o lugar já não pega. E também a gente usa Starlink, né? Que é do Elon Musk, que ele cedeu o acesso livre ali para a Ucrânia. A gente basta comprar o roteador, né? E a gente usa bastante. Então, eu posso afirmar para você que 98% do tempo tem internet, a gente está conectado, né? Exceto quando está para as missões, né? Quando a gente vai para as missões, a gente não tem acesso à internet, porque no front tem muitos interceptadores, até mesmo padrone de sinal, entende? Então, quando a gente está na base segura, a gente está quase o tempo todo com internet. E é uma guerra de tecnologia, né? A gente vê aí, você estava falando conosco em outros programas aí sobre os drones, né? Os drones hoje seriam uma principal arma contra vocês. Como é que funciona lá isso? Como a gente vive essa guerra de tecnologia, os drones é um problema muito grande para nós, que existe 3 tipos de drone, né? O que só observa e passa a localização para artilharia, os drones que lançam granada e os drones kamikaze, né? Então, é uma tecnologia que eles usam a favor da guerra, né? E tanto que a Ucrânia também usa, né? Mas é um dos maiores problemas, porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em combate frente a frente. E muitas das vezes nosso inimigo está em cima nos olhando, né? Ou está largando alguma coisa em cima de nós. E o drone lá, igual esse que nós temos aqui, que tem uma tipo 4, 5 quilômetros, como é que é um drone lá? Então, os drones lá, tem drone que anda 16, 17 quilômetros, né? Os normalzinhos que soltam granada, os que só de observação. Mas existe os drones kamikaze que andam até 1.000 quilômetros, né? Que eles são usados para ataques maiores. Então ele vem de muito, muito longe, operado por uma pessoa muito, muito longe. Olha aí, Alex. Drone andando 1.000 quilômetros. Vai longe, né? Vai longe. E chega para vocês, assim, em que pé que estão as tratativas, expectativa de negociação pelo fim da guerra? Essas notícias chegam para vocês? Como é que é isso no dia a dia? Porque às vezes você está ali esperando, você não sabe, você pode ser pego de surpresa, tanto por um ataque, ou de repente ser chamado para atacar também, né? Sim. Isso aí, você nunca sabe qual é o momento. Mas como é que chegam para vocês as informações em relação a algumas tratativas? Se tem alguma tratativa que está bem avançada? Então, a gente tem reunião diariamente, né? Que vem a partir dos primeiros comandos do Exército da Ucrânia, que vai chegando até a nós, né? E ali tem algumas informações que a gente pode agregar e estudando, né? Mas a maioria das informações, exatamente quando a gente tem que fazer alguma defesa especial, alguma missão especial, a informação chega 2 horas antes. A gente não tem muito acesso à informação antes, exatamente porque, apesar da guerra, o inimigo pode estar do nosso lado, né? Pode estar um informante. E uma informação que foi passada pode ser distorcida ou até o próprio inimigo está esperando aquilo ali, entende? Então, a informação de uma missão muito complexa, muito grande, chega 2 horas antes. E aí, volta naquela questão que você falou no início, né? A questão de conhecer, buscar o histórico da pessoa, porque Sim. aparece gente do mundo todo e você não sabe se a pessoa está lá para ser teu amigo ou para ser teu inimigo, né? Sim, exatamente. Inclusive, já aconteceu alguns casos de pessoas entrarem no exército ucraniano, conseguirem passar, burlar todos os esquemas que tinha para não acontecer isso. E acontecer, de elas ficarem 3, 4 meses no exército ucraniano, ficarem pegando localização de tudo, conhecendo os comandantes, tudo, exatamente para depois sair do país e vender as informações para o inimigo, né? Porque o nosso inimigo é um país rico, né? Eles têm muito dinheiro. Eles podem muito bem comprar os soldados ucranianos, entende? Acontece muito de eles fornecer dinheiro, fornecer asilo, não só para o soldado, mas tanto para a família, a troco de informação, né? Uhum. Então, isso é muito, muito, muito bem... E o mesmo critério, às vezes até maior ainda o critério para você poder sair, né? Você saiu agora, veio visitar teus familiares, Sim. Eles têm que entender também o propósito da tua saída e de que forma você vai chegar, né? Sim, então, como eu costumo falar, na verdade, essa minha saída para a Ucrânia foi mais difícil para entrar. Já vem um longo período que eu tava negociando com meus comandantes essas minhas férias, né?
E no momento de sair mesmo ali foi bem complicado. Existe também o processo reverso, né? De buscar tudo que é informação, tudo que eles têm que saber para onde que eu tô indo, o que que eu tô fazendo, né? Então, realmente é mais difícil sair da Ucrânia do que entrar. É porque você tá lá, você tá sob os olhos deles, né? Sim, sim. E agora não mais. Então aí eu imagino que o critério seria realmente muito mais rigoroso, né? Sim, sim, com certeza. O critério de OTAC no Brasil tá muito rigoroso, entende? Tanto que as minhas redes sociais, meu próprio celular é monitorado 100% do tempo. E o pessoal lá, tipo, comando te manda um grupo aí, Magrão, tudo certo? Como é que tá aí? Relaxa. Acontece. A gente sempre mantém contato, né? Até mesmo porque, como a gente comentou, tem amigos lá, entende? A gente sempre quer saber se tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo, né? E a gente sempre mantém bastante contato, né? Você hoje se tornou um procurado pela Rússia, né? Você já saiu, inclusive, fotos suas nos jornais da Rússia. Sim, sim. A partir do momento que a gente entra na Ucrânia, que vai ser militar ucraniano, a gente se torna inimigo mortal da Rússia, né? Eu sou considerado pelo exército russo mercenário, né? Entende? Então eu sou procurado na Rússia e mais 11 países que são aliados da Rússia, né? Para mim isso não faz diferença, são países que eu jamais vou querer visitar, jamais tenho intenção. A própria Rússia também jamais tem intenção de um dia visitar. Mas eu sou considerado mercenário para eles, e para eles é crime, mas eles têm o grupo Wagner, né? Que é um grupo de 20 mil soldados que atua na Ucrânia, que é subordinado do exército russo, que são exatamente mercenários, que lutam por dinheiro, que estão lá para matar por dinheiro. Já a mim, eu tenho um pensamento diferente, eu não estou lá por dinheiro, eu estou lá para ajudar o povo, para poder ganhar experiência, para poder viver uma experiência nova, mas o maior motivo é de estar lá para ajudar aquele povo que tanto sofre, tanto é massacrado diariamente. Não estou lá para matar, não estou lá para viver de ataque, né? Então, isso é uma grande diferença do que nós consideramos, quem faz parte do batalhão internacional, nós consideramos legionários, contra quem se considera mercenário, né? Que luta por dinheiro, que mata por dinheiro. E o comandante de vocês ali é da Ucrânia, daí? Nesse momento ali de vocês, desses 20 que estão ali ou não? O comando é ucraniano ou é de alguns países que estão junto com vocês? Como é que funciona? Então, é de alguns países que estão junto. A gente tem bastante comandantes ali, mas a nossa... É uma hierarquia, né? A gente tem o nosso comandante que é americano, nosso comandante que é ucraniano, e daí sim vem as ordens mais de cima, né? Até mesmo do próprio Volodymyr Zelensky, né? Você já viu o presidente por lá, não? Não cheguei nem perto. E o que eles falam lá do povo brasileiro? O que eles comentam do povo brasileiro lá, o pessoal da Ucrânia? Então, a visão do povo fora do Brasil, assim, as outras nações, é carnaval, é samba, é Rio de Janeiro, né? Praticamente... Mulher pelada. Sim, é praticamente essas coisas, é a visão do Brasil, né? Entende? A visão dos outros países do Brasil é praticamente isso, né? E isso não muda das outras nações. Eu tenho um amigo canadense, eu tive um amigo do Sri Lanka e o pensamento deles é a mesma coisa. É samba, carnaval e Rio de Janeiro. Só festa. Cheio de flamenguista lá, com certeza. Com certeza. Nós temos aí um vídeo onde tem imagens, a gente até gostaria de comentar com a nossa técnica, a gente vai lançar o vídeo, a gente comentar aí, ó, você lá na guerra da Ucrânia, aí, ó, tem imagens, né, do Everson lá, aí um helicóptero, né, Everson, o que é essa parte? Aí onde você está aí, um local onde vocês ficam aí, nas trincheiras, né? Esse aí é as trincheiras onde a gente fica segurando posição e nesse vídeo os inimigos estavam a 200, 300 metros para frente. Aí destruição de algumas cidades, né, construções. É triste ver isso, né? Aí... Alguns vídeos de treinamento. Aí é você treinando ali, ó? Sim. Olha aí, ó. Aí, Alex. Até eu ia pedir pro Everson também fazer um comentário em relação a isso. O dia a dia das pessoas lá, eu imagino assim, ó, que as crianças ainda tentam achar um espaço para uma brincadeira, as pessoas tentam ainda, mesmo vivendo um cenário horroroso desse, mas eu acredito que as pessoas tentam levar uma vida normal, né? E o dia a dia deles passou a ser diante das armas, diante dos soldados e diante do ataque que pode acontecer a qualquer momento, né? Como é que é esse dia a dia lá, Everson, vendo assim os militares junto com o povo civil? Então, longe do front, o pessoal, o povo em geral, tenta levar uma vida normal, que é um pouco difícil, né? Por causa dos ataques que acontecem.
Mas o povo tenta levar uma vida normal, trabalha. As crianças, conforme o lugar, elas estudam. Não é em todo o território ucraniano que está tendo aula ainda, né? Justamente por causa dos ataques. É uma coisa muito bacana que eu vou ressaltar aqui sobre as crianças, que os meninos, eles andam com armas de brinquedo, com colete, porque praticamente todo homem de 18 a 65 lá na Ucrânia é militar agora, né? Então, a criança que geralmente é o espelho do pai, vê o pai fardado, armado ali, as crianças gostam muito de brincar disso, sabe? Tanto que eu também tenho foto com algumas crianças ali, segurando armas, que pra lá é normal, aqui talvez seja um pouco estranho, mas lá é normal. Lá você cortando lenha? Não, esse era um colega meu. Brasileiro também, não? Brasileiro. É porque aí cada um dentro da sua realidade, né? Eles estão crescendo vendo a família lutando em defesa da sua pátria, né? Então, o cenário deles é esse. Então, o cenário é totalmente... se tornou brincadeira de criança, né? Brincar com arma. Sim, brincar que tá armado. Isso é um cenário totalmente diferente, né? Que pra criança aquilo ali, no dia a dia, agrega, né? Alguma coisa pra criança vendo aquilo ali, né? Essa é uma campanha que nós fizemos para arrecadar chocolates e o Everson ajudou, direto da Ucrânia. A criançada, essa criançada recebeu aí doce do Everson, direto da Ucrânia, ajudando crianças aqui no Brasil. E aí lá o Everson lá fazendo seu treinamento, lá na Ucrânia, lá na guerra contra a Rússia. Everson, é um desafio, a gente sabe disso, né? Não tem dúvida alguma, você foi muito corajoso mesmo de tomar essa decisão. E esse cenário aí, essas imagens, elas falam por si, né? Mas teve alguma coisa assim, de repente, um trauma que você teve que superar, alguma coisa assim que você não estava pronto para vivenciar e acabou tendo que encarar? Teve alguma coisa que você possa destacar, Everson? Então, até tem um momento que eu poderia destacar, mas acredito que não posso comentar sobre isso, não. Tá certo. Everson, a gente vendo as imagens ali, a gente vê, agora tá chegando o inverno lá, né? Sim, exatamente. Como é que é o calor e como é que é o verão lá e como é que é o inverno lá agora? Então, lá no inverno, os termômetros marcam -20, né? Lá é muito, muito frio, a neve é intensa, né? E também no verão, alguns dias normais, mas também o calor é muito grande também, entende? Lá chega a marcar 43, 47 graus. Mas o inverno é o mais rigoroso, que o inverno congela os dedos, congela tudo, né? É muita neve, é difícil pra gente se deslocar, é muita roupa, a gente já carrega bastante peso e quando a gente bota muita roupa, os movimentos ficam limitados, né? Então tem essas duas questões da temperatura, mas delas o inverno é muito, muito complicado para nós. Coisa que a gente já tá se preparando agora, né? Como neva muito, a gente tem que recolher lenha, tem que manter mantimentos, porque são longos períodos de nevasca que acontece lá. Começa quando agora o frio lá? A partir de quando? Então, quando eu saí de lá já tava friozinho, já tava marcando 7 graus lá. Mas eu acredito que agora, no próximo mês, lá já vai estar um frio muito mais intenso. E a comida lá é boa? Churrasco, carne assada, galinha? Como é que funciona lá? É totalmente diferente, mas tem comida muito, muito boas, comidas típicas, né? Mas aí eles, como faz parte da cultura da Europa, é muita coisa enlatada, né? Muita coisa pronta, né? Não é que nem aqui no Brasil que a gente tem o costume de fazer as comidas do zero. Lá já vem tudo meio pré-preparado, né? Mas são comidas boas, são sopas, são diversos tipos de carne. E são bem bacana a comida até. E como é que chegam os mantimentos lá para vocês, para poder suprir? Porque a gente sabe, o Marco Velho era rancheiro, o Marco Velho disse que era caco quando era rancheiro. Era daqueles assim, de negar. Só comia também pelo tamanho que tava? Não, isso aí, sem dúvida. O rancho era ele que fazia, né? Porque a gente sabe ainda que ainda existe aquela ação solidária, o mundo todo enviando coisas e tal, né? Como é que chega lá para manter para vocês? Para não precisar, de repente, se expor muito pro inimigo, tendo que ir em busca de alguma coisa. Como é que chega lá para vocês? Então, tem toda uma logística por trás disso, né? Que trabalha mantendo nós muito bem com mantimentos, munição, até mesmo roupa, né? A gente recebe bastante doações, e é bastante mesmo, porque o mundo inteiro participa de ações solidárias, mandando mantimentos, mandando comida, né? Como a gente tá no front, muitas vezes acontece, que nem já aconteceu, de vir um caminhão com comida, água, munição, roupas para nós, ele ser destruído no meio do caminho. Isso é uma coisa que acontece, não é uma coisa tão anormal, né? Entende? Mas tem toda uma logística que trabalha, e quando trabalha muito bem, a gente é muito bem mantido lá, né?
É legal, né? Pelo menos comida tem lá de sobra lá para eles. Mas você tem uma coisa interessante, né? Você gosta de tocar gaita, né? Você disse que gosta de tocar uma gaita, é verdade? Sim, sim. É uma das primeiras profissões que eu tive aqui no Brasil foi músico, né? Sou muito apaixonado por gaita, sanfona. E num momento lá na Ucrânia eu acabei encontrando uma, né? Então, nossa, foi a minha maior felicidade, apesar de ser um instrumento um pouquinho diferente, que é uma gaita cromática, né? Eu toco aqui no Brasil a gaita pianada. Mas foi muito bacana, gravei uns videozinhos, inclusive, lá. E, inclusive, trouxe ela pro Brasil, tá aqui comigo, tá lá em casa, lá. Vai ficar de herança da guerra. E a sua viagem de retorno aí, quanto tempo durou? Agora, esses dias, você veio pro Brasil, hein? Durou 5 dias. 5 dias de viagem para poder retornar pro Brasil. Para poder chegar em lá, chegar aqui na minha casa. Foram 5 longos dias, sem muito descanso. E a volta agora também é mais ou menos isso? Ou é mais rápido? A volta agora acredito que vai ser um pouco mais tranquila. Vai ser um pouco mais tranquila porque como eu vou ter um longo período de troca de avião, até mesmo de trem, eu vou ter que pegar um hotel para poder descansar. Então vai ser um período maior, mas vai ser menos cansativo para mim, eu acredito. E a sua passagem entra pela fronteira pela Polônia daí? Pela Polônia. E tem muita gente saindo do país? Como é que é a fronteira lá? Então, ainda existe muito refugiado, né? Muitas pessoas que tentam se refugiar em outros países, né? Então, na Ucrânia ainda é muitas mais pessoas saindo do que até mesmo entrando, né? Porque, apesar de fazer tanto tempo da guerra, a guerra parecer normal, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas procuram asilo em outros países e até mesmo na casa de parentes de outros países, que os países ali são muito próximos, né? Então, eles tentam se refugiar em outro lugar para sair do perigo, né? E tem alguns países que estão fechando também a fronteira, né? Para a entrada do pessoal, né? Porque não aguenta mais tanta gente chegando. E o país é o quê? Tem quantos milhões de habitantes hoje? São Teria 37. 37 milhões de habitantes. É um país grande, até se considerar, né? É quase o tamanho do que aqui na nossa América do Sul, aqui. É, tamanho de São Paulo, no estado de São Paulo, né? É um estado populoso do Brasil aí. Então é um país que tem bastante... eu acho que depois daquelas divisões que teve da Rússia, é o maior país depois da Rússia? Seria a Ucrânia, não? Eu acredito que sim, acredito que sim. Depois da dissolução da União Soviética, acho que o segundo maior país ainda é a Ucrânia, né? Que representa, acho que acredito, 8% do território russo, do tamanho que é o território russo. E a religião lá, como é que funciona? As igrejas, como é que é lá? Então, eu tenho uma curiosidade da igreja ortodoxa, que é similar à nossa religião católica aqui do Brasil, que até acho engraçado quando eu comento que lá os cultos são 4 horas em pé. Entende? Então, muitas vezes aqui no Brasil o pessoal reclama de ficar 2 horinhas ali, sentadinho, e lá é 4 horas em pé, e as igrejas são muito, muito cheias de gente, o pessoal é muito, muito de fé lá, muito bacana isso. Alex, você que vai na igreja, que fica lá... Pessoal, Aquelas 5 minutos de pé para cantar um hino, já fica brabo, já com dor nas costas, na perna. Um culto de 1 hora já quer ir embora. Uhum. Ô Everson, como é que foi a recepção aqui? Que cenário que você encontrou quando você viu a família? Como é que eles agiram, os pais, amigos? Como é que foi esse retorno? Então, foi uma surpresa muito grande para todos também, porque eu também não avisei da mesma forma que eu fui, sem ninguém saber. Não avisou que estava indo, não avisou que estava voltando. E também não avisei que estava voltando. Então, cada pessoa que eu fui encontrando foi uma surpresa muito grande, né? Mas quando eu cheguei em Lages, que foi uma emoção grande poder estar em casa, estar vivo, né? Tá tudo bem, poder ver a família, ver os amigos, né? Tanto que eu cheguei no sábado, eu procurei visitar o máximo de pessoas possível num dia só, né? Porque a saudade, né? Tanto que eu cheguei em casa, eu vi minha irmã, vi meu pai. O Marcão foi uma das primeiras pessoas que eu visitei também, porque é um amigo que sempre me deu muita força. Mas aí você chegou direto em casa? Direto em casa. Sem avisar nada? Sem avisar nada. Bateu na porta? Cheguei na rodoviária, peguei um táxi ali e cheguei em casa lá. Como é que foi a reação lá? Foi uma reação bacana, de surpresa, bastantes emoções, né? Ninguém esperava aquilo ali, né? Então foi muito bacana. Você veio, você vai ficar. Eu ia perguntar, não estão tentando te convencer de não voltar. Então, a minha família me conhece, sabe que eu sou decidido naquilo que faço, então eles nem tentam mudar minha opinião, porque sabe que não vai adiantar. E o que tu fazia aqui em Lages antes de ir pra lá? O que era a tua vida aqui? Então, antes da pandemia eu era músico, né? Vivia só da música, vivia viajando no sul inteiro e tocando com as bandas. Daí deu a pandemia, eu consegui um emprego num escritório. Mais adiante ali eu montei uma lanchonete no Jardim Panorâmico. Mas quando eu montei a lanchonete já tinha aquela ideia na cabeça, porque a guerra já existia, né? Então eu fiquei um certo período com a lanchonete lá e no momento que eu bati o martelo, eu vou pra Ucrânia, eu comecei a
demiti os funcionários, comecei a vender o equipamento, já liberei a sala para uma nova pessoa poder alugar. E, inclusive, eu também tinha carro, vendi e fui para a Ucrânia. Então, eu tinha 2 profissões, era músico e empreendedor aqui na cidade de Lages. Nós temos um músico aqui na TV Câmara, podia mandar pra lá, né? Aí, acho que... Mandar pra lá, eles eliminam, se ele é meio bizonho. Não, ele é fácil de achar ele, né? Ele se atira. Ele tem algo bem fácil, um alvo bem fácil de localizar ele. Né? Pedi pra nossa técnica aí, tem algumas fotos aí do Everson também, lá aí ó, com a bandeira do Brasil, né, ali com 2 colegas dele aí que estão lá na Ucrânia. E deixa eu ver, o cara tá com o controle com o drone na mão. Esse dia nós estava fazendo uma missão com o drone e antes dela iniciar a operação, a gente estava tirando algumas fotos, aproveitando que a gente estava numa linha um pouco mais segura. A gente aproveitou tirar umas fotos antes que começasse a missão, né? Aham. Poxa, legal. Aí, ó, aí você já com armamento. Isso. Aí, com uniforme, né? E aí, mais uma vez, com a bandeira do Brasil. Você que trouxe uma bandeira da Ucrânia também para cá, né? Pro Brasil, né? E aí, ontem você foi na igreja. Ontem à noite, você esteve lá na igreja, quadrangular, e aí foi recebido aí pelo pastor Marcelo Soares, onde ele te abençoou aí, o Everson. Sim, foi muito bom o encontro ontem com Deus, exatamente na igreja do pastor Marcelo. Muito bacana a gente receber orações, saber que tem pessoas que oram diariamente por nós, porque cada oração é muito bem-vinda, considerando o perigo constante que a gente vive lá. Então, foi um momento muito bacana, foi a primeira vez de retorno aqui em Lages que eu fui numa igreja, fui muito bem recebido. Gostaria de agradecer o pastor Marcelo, mandar um abraço para ele, muito bem recebido, e foi uma noite de bênçãos, aquele momento que a gente teve com Jesus, né? Alex, o cara que tá lá precisa de Deus, bastante, né? Proteção, né? Qualquer lugar você precisa, né? Mas você estando ali, né, diante do perigo e para salvar vidas, né? Você tá ali colocando a tua em risco, precisa de muita proteção mesmo de Deus. Eu queria também que o Everson falasse um pouquinho em relação ao Volodymyr Zelensky, porque desde quando iniciou a guerra, a gente acompanha ele muito atuante, né? Muito atuante, inclusive ele anda de coturno, anda pronto para pré-militar. Ele anda pronto para o combate, né? O que você ouve assim, as pessoas falando em relação ao presidente? Dá para ver assim que ele se tornou meio que o ídolo do país, né? Por estar sempre tentando defender. Ele também já se expôs muito. Ele tá vivendo... porque é diferente quando você vê assim um cenário de guerra, mas onde o grande mentor dela está protegido por seguranças, está num lugar que ninguém sabe. E ele não, ele parece que ele vai pro front, né? Então, ele não vai pro front, até mesmo por causa do perigo, né? Então, um exemplo, se nós corremos perigo, ele corre 1000 vezes mais, né? E ele é tentado... Acontecem ataques contra ele muito, muito longe, mesmo na capital, com muita segurança. Porque ele é considerado o herói do povo, né? É um presidente que até então era comediante, que se elegeu, que tinha seus princípios, seus conceitos. E é um dos poucos presidentes que está tendo a experiência em guerra, né? Nenhum presidente tinha experiência em guerra, nenhum sabia como atuar. Acontece de algumas coisas nem não ser a melhor opção, a melhor decisão a ser tomada. Só que a gente entende que como nenhum presidente tem conhecimento, tem experiência nessa área, mas o presidente Zelensky é uma pessoa excepcional. A gente entende, a gente vê que ele está levando a guerra muito a sério, está fazendo muitas coisas boas, entende? E é uma pessoa que, apesar de novo, não frouxa, que bate de frente, que corre atrás e que está levando a guerra no peito, né? O presidente Zelensky. Tem que ir, né? Porque ele é o presidente do país, né? O país está nessa guerra, agora comandando o país. E vocês não passa pela cabeça de vocês aí, a Rússia já ameaçou várias vezes em vir com bomba, com armas atômicas, né? Uhum. O que passa pela cabeça de vocês lá? Então, a gente sempre tem um receio, sempre tem um medo disso, né? Que uma bomba nuclear, ela desvasta e deixa a destruição por onde passa, né? Só que a gente tem convicção que isso não vem ao caso, que como um dos princípios da Rússia é tomar o território ucraniano, se eles chegam a jogar uma bomba nuclear lá, o espaço fica inabitável por
muito tempo, muitos anos, entende? Então não seria interessante para eles ter um espaço lá, ter tudo destruído por uma bomba nuclear, onde nem eles poderiam chegar, entende? Por causa da radiação. A gente tem receio, porque a gente não pode esperar nada do nosso inimigo, porque a gente sempre espera o pior, né? Só que acho que isso, por enquanto, não vem ao caso. Porque não seria nem interessante para eles e também não seria interessante para a Ucrânia, né? Então, acredito que isso não veria o caso, né? Mas não coloco minha mão no fogo. Tudo pode acontecer. Até porque se eles vierem a ver que vai perder a guerra também, a última oportunidade deles seria isso, né? Tentar, só que como você falou, como o país fazem divisas ali, né? Se fazem divisas também estaria prejudicando também o próprio país deles, né? Que é uma... Aí mataria o princípio da guerra, que sempre foi a defesa do território, um defendendo para não ser tomado e outro defendendo que teria que tomar. Sim. Né? Mas vindo de quem pode vir, daqui a pouco não é meu, não é de vocês também, então vamos detonar com tudo, né? Saber lá o que passa na cabeça. Eu acredito que a primeira ativação de uma bomba nuclear no mundo iniciaria a Terceira Guerra Mundial, né? Como os outros países, apesar de não estar envolvido com tropas, não estar envolvido primeiramente na guerra, os outros países ainda ajudam muito a Ucrânia, né? E mantêm uma certa segurança que exatamente os russos não usem uma bomba nuclear, né? Com certeza, a partir do momento que a primeira bomba nuclear for ativada, o mundo entra na Terceira Guerra Mundial. E o que a Ucrânia produz, assim, o que o país produz de riquezas para outros países, o que ela transporta, o que é a renda lá do pessoal da Ucrânia? Então, é muito diversificada, mas um dos maiores produtos que a Ucrânia produz, que eu posso citar aqui, é o trigo, entende? É a semente de girassol, entre tantas outras coisas, mas que eu mais presencio lá, quando a gente passa quando a gente está viajando em direção da Polônia até a linha de frente, são muitos campos de trigo, de girassóis, muitas plantações, né? Então, eu acredito que a maioria, a parte econômica da Ucrânia seria grãos, exportação de grãos, que movimenta muito a economia lá. Você vê muito caças lá passando Vê. A gente vê alguns. A Ucrânia não tem um grande efetivo, né? De caças, de força aérea, né? Mas a gente presencia alguns passando. E a parte de baixo que tenta derrubar esses caças que passam por cima ali da Rússia, no caso. Sim, na verdade, a gente pensa muito que o inimigo pode vir exatamente com avião, com caça por nós. Só que hoje existe bateria antiaérea, né? Então, tudo tem um limite. Os caças russos sabem até onde eles podem vir e os nossos também sabem até onde eles podem ir. O que acontece? Pode acontecer um caça suicida, né? O kamikaze, né? Que nem acontecia muito na Segunda Guerra. Querer passar ou eles descobrir um ponto fraco dentro do território ucraniano e eles tentar passar com 1, 2 caças, entende? Isso acontece. Mas nunca presenciei. Sei que isso já aconteceu no período do começo da guerra, mas hoje existe muita bateria antiaérea. Então, as missões dos caças helicópteros são chegar até certo ponto e atirar, largar as munição contra a tropa, contra edifícios militares. São praticamente isso. Já aprendeu a língua lá da Ucrânia? Não, é muito difícil. Até o alfabeto é diferente. Não conseguiu pegar nada ainda lá? Algumas palavras, como a gente usa para pedir por favor, para comprar alguma coisa no mercado, até mesmo uma carne, um macarrão, né? A gente acaba aprendendo, mas o idioma em si, uma conversa, assim, é muito, muito difícil. Boa tarde, boa noite lá, como é que é? Boa noite é dobre noite. Puxa um pouquinho pro espanhol ali e um boa tarde é só dobre day. Eu uso mais o inglês daí. Uso mais o inglês. Como a gente faz parte do batalhão internacional, tem gente do mundo inteiro, entende? Então, seriam muitos idiomas ali, não teria como entender todo mundo. Então, o nosso idioma oficial lá dentro do batalhão é o inglês daí. Tá bem no inglês, né? Você é daqui, como é que você estudou bastante inglês aqui para ir para lá? Então, o meu inglês foi muito genérico aqui no Brasil. É aquele que a gente aprende nas escolas, que a gente aprende com música, com filme, né? Eu aprendi muito no YouTube e no Instagram, né? Por incrível que pareça, no Instagram me ensinou muito algumas coisinhas. Mas saiu muito genérico. Quando a gente bate de cara com a realidade, com pessoas que realmente falam aquele outro idioma, que usam gírias, que abreviam muitas palavras, entende? Realmente é outra realidade. Acredito que hoje talvez está um pouquinho melhor. Não está 100%, porque é muitas palavras. A gente já tem o fato da guerra, a gente já tem o fato de
de ter outros estudos, né? Que nem eu estudo um pouco da medicina lá, então sempre tem muitas palavras que alguma coisinha ou outra a gente não acaba não entendendo, né? Não compreendendo direito. Mas tem alguém assim meio, por exemplo, assim, meio autodidata que entende todo mundo e traduz, olha, ele falou isso, ele falou aquilo. Sempre tem uns que são mais ninja, né? Sim, eu conheço um cara lá que ele é francês, que ele fala 8 línguas. Nossa, E eu conheço, ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu conheço 2 mulheres lá que falam 11 línguas. Entende? Elas falam línguas que eu nem sabia que existia, pra você ter ideia. E elas são muito inteligentes. Everson, em relação à intensidade dos ataques, você percebeu, desde a tua chegada, você percebeu, hoje diminuiu? Como é que está esse comparativo? Tem um parâmetro assim que você possa sentir, se está aliviando, pode haver uma mudança daqui para frente? Ou a intensidade é a mesma? Então, a intensidade do período que eu tô lá, ela aumentou, né? Como eu cheguei no inverno tudo é mais difícil. Então, as tropas já não se movimentam com tanta facilidade, os tanques já não movimentam com tanta facilidade. A partir que foi saindo o inverno e foi entrando o verãozinho, ali os ataques começaram a se intensificar. E quando chegou no alto do verão ali, ficou muito mais grande os ataques, aumentou muito a guerra, podemos dizer assim. E agora, chegando o inverno novamente, eu acredito que vai dar uma baixada, né? Vai começar a diminuir um pouco os ataques, né? Mas, independente de neve e frio, os ataques sempre acontecem. Só que não com tanta facilidade, né? Com tanta frequência. Não é fácil, meu amigo. Nosso podcast Câmara Cidadã desta quinta-feira, recebendo aqui Everson Neves, ele que é brasileiro, lagiano, e ele está na guerra da Ucrânia, lá lutando contra a Rússia. Você está conosco aqui, o nosso lagiano aí, defendendo as cores do Brasil. Nosso tempo está quase estourando, Alex Branco. Mais alguma pergunta para o nosso convidado, Alex? Não, na verdade, né, Reginaldo, só a gente tendo a oportunidade aí de ouvir o Everson, tão jovem, tão corajoso, né, vendo essas imagens ali, é motivo de orgulho para a gente, para todos os brasileiros, né, todos os brasileiros e principalmente para Lages, saber que tem alguém lá lutando, defendendo um país que ele nunca tinha colocado os pés antes, né, defendendo as pessoas lá. Então, isso é para poucos. Isso é para poucos. Então, eu quero, diante das câmeras aqui, te dar os parabéns pela tua coragem, pela atitude que você tomou. Não é para qualquer um. Tenho certeza, nós estamos num grupo que eu tenho um monte de gente, se chamar, que todo mundo, ninguém vai. Ó, e o Everson pode fazer esse convite. Que aí, John? Não pode levar as crianças. Então, tem um aqui que quer aí, ó. Tem um ali que tá bem. Não já veio quer saber, ó. Quem sabe você leva esse baixinho ali. Zacarias quer ir. Então, agradecer, né, o Everson aí pela oportunidade, agradecer ele pela presença, agradecer a toda a nossa equipe, agradecer você mais uma vez, Reginaldo, pela boa escolha, né? Você já tinha recebido o Everson lá também no teu canal, lá na HTV. Então, uma oportunidade aí pra gente estar valorizando as pessoas que estão fazendo um bem, e pode ter certeza que é um bem enorme, porque se o período que você estiver lá, você fizer a diferença na vida de uma pessoa, você já cumpriu a tua missão. Então, muito obrigado, meu. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado a todos os internautas. E eu volto na próxima semana. Tá certo. Everson, quero agradecer a tua presença aqui na TV Câmara Lages. Dizer que a TV Câmara está aí de portas abertas, né? Em nome da presidência do vereador Freitinhas. E dizer que estamos torcendo para você, que você possa retornar para a Ucrânia, mas também possa retornar de volta para o Brasil aí, com essa guerra encerrada, em paz, né? Pairando sobre aquela região. E que você retorne aqui o Brasil são e salvo. E se caso você queira ficar lá também depois, de passar a guerra, claro, que você construa aí uma família, né? Que tenha lá, inclusive leva o Marco Velho para lá, para ficar um tempo. O Marco seria um bom lá, um cozinheiro lá, para vocês lá na guerra da Ucrânia, tá certo, Everson? Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Muito obrigado à equipe também que se faz aqui presente. Muito obrigado por esse convite aqui, de poder estar explicando, contando um pouquinho da minha história, e espero realmente brevemente poder estar aqui em Lages para viver como um cidadão normal, lagiano. E a imprensa tem te procurado muito ou não? Bastante. Eu tenho um pouco de limitação, né, do que eu posso e do que não posso fazer, mas um certo nível de frequência estou sendo procurado. Tá certo. Leve um abraço para aquele povo lá, tá certo? Pode deixar. Muito obrigado. Tá certo. Tá aí então o nosso convidado de hoje, Everson Neves, soldado que está lá na guerra da Ucrânia.
O nosso podcast Câmara Cidadã volta na próxima quinta-feira, trazendo sempre um convidado novo, uma informação nova aqui na TV Câmara Lages. TV Câmara Lages, mais perto de você.